Olá, pessoal! Faremos um simulado contendo questões de português elaboradas pela banca COSEAC, que pode estar elaborando a sua prova, né, a prova do seu concurso. Então é importante que você conheça o perfil dessa banca, quais são os assuntos mais cobrados por esta banca, beleza? Então, se você vai ter um concurso, vai fazer um concurso, prestar um concurso dessa banca, é fundamental que você assista esse vídeo. Tá? Além disso, eu tenho alguns materiais que eu disponibilizo para venda, alguns simulados. Deixarei os links na descrição deste vídeo para quem for de interesse, beleza? E para você ficar por dentro de todos os conteúdos e lançamentos de vídeos aqui no canal, é fundamental, né, que você se inscreva e ative o sininho. Bom, é isso, bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso simulado com questões elaboradas pela banca COSEAC de português. Seguindo a nossa sequência de aulas, vamos para a nossa 11ª questão, que diz o seguinte: no trecho, a linguagem é a atividade humana por meio da qual se constroem não só visões de mundo, sistemas de pensamento, saberes, conhecimentos, de crença, mas também a atividade que permite aos indivíduos estabelecerem relações sociais e, por conseguinte, construir sua identidade. Pode-se substituir o conectivo sublinhado sem que haja alteração de sentido por. Percebo que esse trecho fala sobre a linguagem ser uma atividade, ser uma ferramenta, né, humana, que permite com que se construa uma série de situações aqui, visões de mundo, sistemas de pensamento, que se acumulem saberes, conhecimentos, crenças, e que através da linguagem os indivíduos conseguem também estabelecer relações sociais. E dessa forma, e portanto, eles conseguem construir sua própria identidade. Bom, aqui nós temos uma conjunção, né, que estabelece essa conexão entre as orações, uma conjunção coordenativa que pode ter vários sentidos, tá? Temos diferentes classificações para as conjunções. Elas podem ser adversativas, quando emitem uma ideia de contraste, como, por exemplo, no entanto, entretanto, porém, todavia. Pode exprimir uma ideia de adição, sendo uma conjunção coordenativa aditiva, como, por exemplo, o mais ainda, não só, como também, e, nem. Então, nós temos aqui um acréscimo de informação. Existem também as conjunções coordenativas alternativas, que expressam uma ideia de alternância ou de escolha, né? Alternando fatos, ações, como ou, ora. Existem também as conjunções coordenativas explicativas, que justificam uma ideia, como o que, o porquê, o pois, o porquanto. E temos também as conjunções coordenativas conclusivas, que expressam uma ideia de conclusão ou de consequência em relação a uma situação anterior. E nós temos como conectivas conjunções clássicas o logo, o pois, o portanto, o por isso, o assim e também o por conseguinte, que é o caso aqui em questão. Então, já que o por conseguinte estabelece uma relação de conclusão, podemos substituí-lo por portanto, por exemplo, né, que portanto também é uma conjunção coordenativa conclusiva. Né? No entanto, não é, porque é adversativa, entretanto também é adversativa e todavia também é adversativa. Vamos à nossa próxima questão, que diz o seguinte: marque a opção em que o processo de formação nos parênteses corresponde à palavra apresentada. Bom, existem dois processos básicos em relação à formação das palavras. Nós temos a derivação e nós temos a composição. Em relação à derivação, nós temos uma situação em que nós conseguimos uma palavra nova derivada de uma anterior, de uma já existente, que nós chamamos de primitiva. E aí esse processo de derivação, ele se classifica em derivação prefixal, que nesse caso é é acrescentado um prefixo, né, que é um termo anterior à palavra primitiva. Por exemplo, reler. Junto a ler, nós temos o reler. Esse re é uma questão de derivação prefixal. Nós adicionamos o re, que é um prefixo à palavra primitiva. Nós temos também a derivação sufixal, que nesse caso nós acrescentamos um sufixo à palavra primitiva, que é um termo que ele vem posteriormente à palavra primitiva. Por exemplo, alfabetização, né? O termo primitivo aqui é o alfabetizar, e aí nós colocamos o são e vira alfabetização. Nós temos um caso aqui de derivação sufixal. Nós temos a derivação prefixal e sufixal quando nós acrescentamos tanto um prefixo quanto um sufixo à palavra primitiva. Por exemplo, no caso de infelizmente, a palavra primitiva é feliz, nós acrescentamos o prefixo in, infeliz, e o sufixo mente, infelizmente. Então, simultaneamente, nós acrescentamos os dois.
Se você quiser separar, você consegue. Você consegue falar infeliz, você consegue falar felizmente. As duas palavras, elas existem, diferente da derivação parassintética. No caso da derivação parassintética, você também acrescenta simultaneamente um prefixo e um sufixo à palavra primitiva. No entanto, quando você faz a separação, elas não fazem sentido. Elas só fazem sentido quando elas estão juntas a uma palavra primitiva. Por exemplo, anoitecer. Anoitecer, se tentarmos falar os dois termos separadamente, vocês vão perceber que não faz sentido. Não existe a palavra à noite e nem existe a palavra anoitecer. Então, nesse caso, estamos diante de uma derivação parassintética. Temos a derivação regressiva. Nesse caso, ela é regressiva porque ela vem de uma outra palavra e ela se encontra reduzida. Por exemplo, nós temos aqui a situação de compra, que é um substantivo que vem do verbo comprar, né? Então é uma derivação deverbal também que nós chamamos, tá? Porque ela vem de um verbo. Então nós reduzimos a palavra comprar a compra. Então, como houve essa redução, nós temos aqui uma derivação regressiva. E também temos a derivação imprópria. Nesse caso, não há mudança em relação ao termo, à palavra, não acrescentamos nem tiramos nenhum termo, né, em relação à sua forma. No entanto, nós temos uma mudança em relação à classe gramatical. Por exemplo, se eu falar que apareceu um monstro na tela do cinema, esse monstro, ele é um substantivo, é a figura de um monstro, é o personagem monstro. Agora, se eu falar que eu estou com uma dor de cabeça monstro hoje, eu estou qualificando a minha dor de cabeça como sendo insuportável, uma dor de cabeça monstro. Aí esse monstro, ele tem uma ideia de adjetivo. Então percebam que, nesse caso, a palavra monstro, ela não teve nenhum acréscimo, nenhuma supressão, ela continuou sendo monstro, mas ela mudou de classe gramatical, a depender do contexto. Aí nós temos uma situação de derivação imprópria. Bom, no caso da composição, nós temos a união, a junção de dois ou mais radicais. Aí existe a composição por justaposição, nesse caso você junta duas ou mais palavras, né? E não ocorre alteração na fala, não ocorre alteração no som, não tem alteração fonética. Por exemplo, passatempo, você juntou passa com tempo, passatempo. Não teve nenhum tipo de alteração fonética. Já na composição por aglutinação, quando você une esses radicais, esses termos, você tem ali uma alteração em relação à fonética, em relação ao som. Por exemplo, embora. Embora, na verdade, é a combinação de em, boa, hora. Você suprime esse A do boa, né? E o H ele não é falado, ele não emite som. Então, embora, em boa hora. Nós temos também o planalto, que é a combinação por aglutinação de plano mais alto. Bom, quis dar uma síntese aqui geral em relação a esse tema. Tem mais informações em relação a essa questão do processo de formação das palavras, mas eu coloquei aqui uma síntese para ajudar vocês a fazer essa questão. Então, vamos analisar cada alternativa. Letra A, estratosfera é por composição? Lembrem-se que nós temos a derivação e a composição. Derivação, tem lá, colocou uma palavra anterior, prefixo, uma posterior, sufixo, as duas ao mesmo tempo. Enfim, nesse caso aqui, você juntou meramente extrato com esfera. E tivemos uma mudança na fonética, né? Porque a gente não fala estratosfera, a gente fala estratosfera de uma vez só, tá? Então, aqui nesse caso, por ter juntado dois termos, ter juntado dois radicais, nós estamos diante de uma situação de composição. E para ser mais preciso, né, nós temos uma composição por aglutinação, né? Porque nós tivemos ali uma omissão, né, uma supressão em relação a um dos sons, tá? Então, a letra A de cara é a nossa resposta. Imperceptível, na verdade, é uma derivação prefixal, né? Porque você está colocando ali o prefixo in. Mensageiro, nós temos uma derivação sufixal e não por prefixação, porque nós colocamos, né, um sufixo à mensagem. E desemprego, na verdade, é uma derivação prefixal e não sufixal, né? Porque nós adicionamos o des. Então, nós temos aqui o desemprego, derivação por prefixação ou prefixal. Logo, gabarito é a letra A. Vamos para a terceira questão desse vídeo, que diz o seguinte. Na primeira linha do texto, encontra-se a palavra mal, que nesse contexto é classificada gramaticalmente como... Aí eu trouxe o que está escrito na primeira linha do texto, tá? Porque eu não trouxe o texto associado à questão, ficaria muito grande aqui. Então, eu trouxe o trecho que diz o seguinte. O bombardeio de números começa. Mal rompe amanhã. Vou dar um exemplo para vocês.
Mal jantou e já quer comer de novo? Mal acordou e já está trabalhando? Perceba que nós temos um sentido de tempo aqui, né? Aqui é uma ideia de passagem de tempo. O bombardeio de números começa, mal rompe amanhã. Ou seja, mal tinha acabado, mal tinha finalizado amanhã, tinha acabado de finalizar amanhã e já estava acontecendo um bombardeio. É isso que ele quer dizer aqui. Então, o mal, nesse caso, exprime uma ideia de tempo em relação a um fato da oração principal, que foi o bombardeio. Então, por esse motivo, trata-se de uma conjunção subordinativa adverbial temporal. É subordinativa, né, porque ela está fazendo ali está subordinada à oração principal, que é um bombardeio de números começa. É adverbial porque cumpre a função de um advérbio e exprime a circunstância de tempo, por isso adverbial temporal. Vamos para a penúltima questão desse vídeo, que diz o seguinte: indica a figura de linguagem utilizada no trecho. Chegou à estratosfera o índice de inflação. Quando ele fala que chegou à estratosfera o índice de inflação, ele quer dizer que está lá nas alturas o índice de inflação. Está em níveis estratosféricos, está elevadíssimo. É isso que ele quer dizer aqui. Ou seja, ele usa um termo para poder exprimir uma ideia de exagero. E a figura de linguagem que exprime essa ideia é a hipérbole. Por esse motivo, a nossa resposta é a letra A. Não é metonímia. Metonímia é uma figura de linguagem utilizada para substituir um nome por outro. Por exemplo, não existia uma alma viva na rua. Não é que tinham almas na rua. Não é isso. Não tinham pessoas, né? Então você usa o termo alma viva para se referir a pessoas. Aí você está fazendo uso da metonímia. Antítese ou contraste, né? O antítese ele emite uma ideia de contraste, de oposição. Por exemplo, meu bem, meu mal, amor e ódio, faça sol, faça chuva. Já o pleonasmo, ele acaba repetindo termos ou ideias para poder dar mais ênfase, vai ficando, né, redundante, fica repetitivo. Existem, inclusive, alguns pleonasmos considerados viciosos, né? Porque acaba sendo um vício de linguagem, por exemplo, sair para fora, entrar para dentro, subir para cima. E vamos para a última questão, que diz o seguinte: na sintaxe da língua portuguesa, os termos da oração normalmente encontram-se na ordem direta, ou seja, sujeito mais verbo mais complementos, o que não impede que outras sequências sejam utilizadas, dependendo do efeito pretendido pelo emissor da mensagem. Um exemplo em que a sequência dos termos dispõe-se de maneira diversa da ordem direta está na opção. Percebam que a própria questão falou para vocês o que é a ordem direta. O que é uma ordem direta? Primeiro vem o sujeito, que é quem pratica a ação, depois o verbo e, por fim, os complementos, né? Se estamos falando de um verbo transitivo direto, que é um verbo que emite ali uma ideia de ação, ele vai ter um complemento chamado objeto direto, que é um complemento que não vai ter preposição. Se estamos diante de um verbo transitivo indireto, teremos um complemento com preposição. Aí nós teremos o objeto indireto. Se estamos diante de um verbo de ligação, que exprime uma qualidade, nós teremos como complemento um predicativo. Se temos um verbo intransitivo, não teremos complemento em relação a esse verbo, mas poderemos ter ali a junta adverbial de tempo, de lugar, enfim, tá? Então aqui essa é a ordem direta, sujeito, verbo e complemento. Letra A. A pesquisa comprovou que o contágio acompanha aqui a curva de frequência analagmática. Bom, quem comprovou o quê? A pesquisa. A pesquisa é o sujeito, comprovar é o verbo. Tá? Então, comprovou o quê? Que o contágio acompanha. Então, aqui nós temos um verbo transitivo direto, e o complemento aqui é o todo o resto. Então, está na ordem direta, já está na ordem certa. Quer dizer, na ordem padrão, vamos colocar assim. O fato de estar na ordem direta não significa que está errado, tá? Só não está na ordem padrão. Darryl Huff abriu o caminho da fantasia com seu How to Lie with Statistics. Bom, quem abriu o caminho da fantasia foi Darryl Huff. Ele é o sujeito da oração. Abriu o verbo e nós temos o complemento, então está na ordem direta. Agora aqui, subiu de 1/100º a cotação do ouro. Quem subiu de 1/100º? A cotação do ouro. Então, a cotação do ouro é o sujeito da oração. Se a gente colocar na ordem direta, fica: a cotação do ouro subiu de 1/100º. Então, percebo que está com a ordem invertida aqui. Está na ordem indireta e a letra C é a nossa resposta. E só para fechar, a letra D, esse anjo de Albert voa pensativa do 1 ao 2, do 2 ao 3, do 3 ao 4. Quem é que voa pensativo? Esse anjo de Albert, que é o sujeito da oração, depois vem um verbo, depois vem um complemento.
Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. Aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem ser do seu interesse. Tem diversas playlists aqui. Tem playlists, né, de simulados de português de outras bancas organizadoras que você pode também estar treinando, né? Porque alguns conteúdos são coringas, sempre caem em concurso público. Também tem playlists de fundamentos de educação, de legislação educacional, de legislação ambiental, de noções de administração pública, tá? Tem simulados aqui também de leis que são muito recorrentes e cobradas, né, em concurso público. Então, é isso. Maratone, estude bastante para o seu concurso. Bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.